E estamos aqui, meus irmãos, para poder adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Como diz a santa palavra de Deus. Eclesiastes capítulo de número 5, versículo 1. Guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Como já foi falado, não importa como que tá as coisas daqui para fora. Talvez você teve e tem todos os motivos para não estar na igreja hoje. Talvez essa semana você foi recebido de uma notícia de um desligamento do seu emprego. Talvez um ente querido seu que você ama tanto, que talvez ficou doente ou partiu. Ou talvez o seu casamento não está da maneira que você queria. Talvez os seus filhos, talvez na sua família, aquela comunhão. Talvez não está mais da maneira que deveria estar. Mas o momento que nós estamos na presença do Senhor é um momento da gente derramar a nossa vida como libação, como Paulo na segunda carta a Timóteo, ele sabendo que já estava próximo da sua execução, sabendo que iria perder a sua cabeça, ele falou que estava sendo pronto para ser derramado por libação, mas ele dizia: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está reservada, a qual Deus, o justo juiz, dará não somente a mim, mas a todos aqueles que o amam e esperam a sua vinda. Paulo fala também na sua carta aos Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, uma palavra de ânimo para nossas vidas é que tudo de adverso, é que tudo de contrário, é que tudo aquilo que vai na contramão daquilo que nós, na condição de homem e de mulher de Deus, e esperamos, pode ter certeza que não é nada comparado com aquilo que Deus ele tem reservado para cada um de nós naquele grande dia. Não é fácil, mas persevera, porque vale a pena. Livro de Josué, capítulo 24. Amém? A partir do verso 14 vai dizer assim: Josué faz de novo concerto com o povo. Verso 14: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei, é amanhã? É quando? Escolhei hoje. A quem sirvais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa
Amém. Irmãos, Jesus, no seu sermão profético, no capítulo 24 do Evangelho a qual escreveu Mateus, versículo de número 12, é um versículo muito conhecido. Jesus ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou em algumas traduções vai dizer, de quase todos, se esfriará. Ele está trazendo algo ali para uma geração futura. Mas ele vem chamando a atenção, porque os discípulos tinham lhe perguntado, quando que o reino seria restaurado? Quando Israel seria novamente uma nação forte, cujo Deus era o Senhor? Jesus olha para a estrutura do templo, fala para eles, olha aqui, tá vendo? Pedra sobre pedra, não haja aqui que não seja derrubada. E nós sabemos que essa profecia de Jesus, ela se cumpre no ano 70. Quando o Império Romano, através do general Tito, cerca a cidade e faz toda aquela destruição. Só que ele fala sobre a multiplicação da iniquidade. E hoje, nós vemos que está muito pior do que foi na época de Jesus. Nós vemos que hoje, coisas muito bárbaras acontecem, aonde por mais crueldade que nós vemos, sempre somos surpreendidos com alguma coisa maior. Meus irmãos, o amor. O diabo, ele entendeu que ele não precisa arrancar o crente da igreja. Ele entendeu que basta apenas distraí-lo. Paulo ele faz uma alusão acerca da ceia na carta aos Coríntios, quando ele fala para o homem examinar a si mesmo, tomar do pão, beber do cálice. Aí ele fala aí, e são muitos os que dormem. Ou seja, Paulo ele olha para uma igreja para ensiná-los a celebrar a ceia do Senhor. E agora ele fala aqui na questão do memorial, da morte de Jesus, o benefício que a crucificação de Cristo nos trouxe. Ele estava dizendo que havia muitos dentro da igreja que estavam dormindo, ou em outra, parafraseando, mortos espiritualmente. Então o inimigo ele entendeu isso. E as coisas seculares estão distraindo o povo de Deus. As distrações, todo o avanço tecnológico, todos os meios de telecomunicações, tudo aquilo que está à nossa volta, que nos cerca, está ludibriando os olhos de muitas pessoas. E isso está fazendo com que nós venhamos a perder a visão do céu. Paulo ele faz uma advertência para a igreja de Colossos, que serve para nós nos dias de hoje. Portanto, se ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado, e não nas que são da terra. Meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas estão pensando mais na vida secular, pensando muito mais nos seus projetos, nos seus objetivos e nas suas conquistas. Não que isso seja errado.
Mas nós temos que entender que existe uma máxima por trás de tudo isso. Que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. A nossa pátria não é nesta terra. A nossa pátria ela é celestial. É a nova Jerusalém, a qual João, no Apocalipse, quando o anjo leva ao monte alto, aí o anjo fala para ele: vem, eu te mostrarei a esposa do Cordeiro. E ele vê a santa cidade, a nova Jerusalém que desce do céu, descendo ataviada como uma noiva para o seu esposo. Tudo isso vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. Oh, aleluia! Os cosmos, o sistema, os governos vão tudo embora. Mas o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele se assentará num trono de glória para reger as nações. Aleluia, com cetro de ferro e com justiça. E o que tem acontecido conosco? Porque façamos uma reflexão. Estamos servindo a Deus na mesma intensidade, no mesmo afinco, no mesmo empenho, no mesmo amor, na mesma dedicação? Temos procurado preservar aquilo que temos aprendido ou aprendemos dos nossos pais? Pais na fé, homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós e deixaram um legado. Que nos fique e nos sirva como uma reflexão. Josué, o homem que sucedeu a Moisés, grande responsabilidade dele. Se vê às margens do Rio Jordão desanimado, acredito eu que ainda luto, a nação sem um direcionamento. E agora Deus ele vem e manda uma palavra e o anima. Tem muitos Josués nos dias de hoje que estiveram ao lado de homens de Deus e por consequência de alguma coisa Moisés partiu e Josué estão assentados à beira de Jordões com uma grande responsabilidade para poder guiar um povo, para poder guiar uma família, a sua própria família. E muitas vezes não sabe o que fazer. Mas Deus ele sempre sabe o momento certo, o momento oportuno, a hora certa, exata, correta, de chegar com uma palavra de ânimo, para nos fazer enxergar, nos levantar, nos colocar de pé, e entender que ainda tem um Jordão para atravessar, e que tem terra para ser conquistada. Toda a trajetória de Josué. Segundo estudo, cerca de 5 anos para Israel conquistar aquele território. E a Bíblia vai falar que havia muito mais terra ainda para ser conquistada. Só que agora Josué ele está chegando no final da sua trajetória. Ele está chegando no final do seu ministério. Ele sabe que ele também, os seus dias estão sendo findos. Ele vai partir. Ele vai para uma terra prometida, que não é a terra a qual nós conhecemos, mas é aquela a qual Deus preparou antes da fundação do mundo, através da morte de seu filho. Só que agora ele tem que
chamar o povo e trazer algo à memória. Porque o ser humano, muitas vezes, ele é propício a se esquecer. A se esquecer dos concertos, a se esquecer das promessas, a se esquecer dos pactos, a se esquecer das coisas a qual outra hora lhe foi prometida. Mas também foi lhe colocado uma responsabilidade. Josué, ele entendendo isso, trazendo o exemplo de Moisés, nas campinas de Moabe, antes de morrer, aonde ele escreve o Deuteronômio, que é a repetição da lei, porque os filhos de Israel que saíram do Egito, com a idade de 20 anos para cima, já tinha todo mundo morrido no deserto. E agora Moisés, ele tem que lembrar o povo, todos os feitos de Deus, todas as suas obras, todo o seu cuidado, toda a sua dedicação, tudo aquilo que Deus ele fez para que pudesse guardar, proteger, guiar o povo e os conduzir a uma terra que manava leite e mel. Josué agora assume esse legado, tem toda uma trajetória ministerial. Segundo historiadores, ele foi o maior general de guerra qual já existiu, por todas as estratégias de guerra qual Deus o tinha dado, que por intermédio dele ele venceu e prevaleceu sobre todos os inimigos daquela terra. Só que agora Josué, ele tem que tomar a mesma decisão e fazer a mesma coisa que Josué fez lá atrás. Ele tem que chamar o povo. Ele tem que trazer a memória do povo, para que o povo entenda o porquê eles tinham chegado até ali. E qual era a razão deles estarem ali, habitando naquela terra. Habitando em uma terra que manava leite e mel, uma terra que tinha sido prometida pelo próprio Deus, uma terra que tinha sido profetizada para Abraão, Isaac, Jacó, uma terra a qual Deus falou que seria com eles, porque se fosse pela própria capacidade humana, o povo não tinha conquistado, porque na emissão dos 10 espias, dos 12 espias, 2 apenas voltou com relatório e diagnóstico favorável, porque os outros 10 só viram só pelos olhos naturais, e não acreditaram e não confiaram naquele que os havia feito a promessa. Agora Josué tem que trazer à memória isso do povo. E muitas vezes nós, na condição de servo e de serva de Deus, temos que ser trazido à memória. Porque qual é o fundamento de estarmos reunidos hoje neste lugar? Num domingo, aonde um evento que acontece de 4 em 4 anos, repercutiu de uma maneira tão impactante, até mesmo com posicionamentos, até mesmo eclesiásticos. Mas os que se esforçaram e se dedicaram, para poder estar aqui mesmo, quando todo mundo nesse exato momento está parado para olhar, para assistir, para acompanhar, nós entendemos que lá atrás alguém se sacrificou em nosso benefício, em nosso favor, não por ele mesmo, era para que nós pudéssemos estar aqui, fazendo menção do seu santo nome. O que seria de nós? Como Jeremias ele fala lá em Lamentações, me faz ter lembrança daquilo que me traz esperança. E muitas vezes nós precisamos ser trazidos à memória, precisamos tomar um chacoalhão assim de Deus, para falar: rapaz, você está na minha presença, você está na minha casa, você está carregando o meu nome, você é sal da terra, você é a luz do mundo, por onde você passa, então se posiciona. Josué, ele foi um líder, não só para uma nação,
mas acima de tudo para a sua própria casa, acima de tudo para a sua própria família. Porque não é mérito muitas vezes eu pregar, Deus me levar em muitos lugares, muitas pessoas se converterem através da pregação que Deus me dá, mas se a minha casa, ela não estiver posicionada e alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Eu acredito, pelos olhos da fé, que a pessoa que teve mais êxito no seu ministério no Antigo Testamento foi Noé. Porque toda a casa dele foi salva. Oh glória! Olha que êxito! E assim deve ser nós nos dias de hoje, lutarmos. Não só pelos que estão perdidos, precisando de uma palavra de vida, de salvação, de libertação, mas acima de tudo pela nossa própria família, tomando nós um posicionamento. Josué, ele chama a atenção do povo. Agora, pois, temei ao Senhor com sinceridade e com verdade. Temor, sinceridade e verdade. Tem como a pessoa servir a Deus sem essas três qualificações? Sem esses três atributos? Tem. Mas ele chama para uma responsabilidade, porque ele nos mostra que para a gente servir ao Senhor, estarmos na casa do Senhor, andando com Ele, cultuando a Ele, louvando a Ele, cantando a Ele, pregando para Ele, para as pessoas através do Espírito Santo também, não deve ser de qualquer maneira. Ou direi, ou servi aos deuses ao qual serviram vossos pais da além do rio e do Egito, deitai fora. Ele fala, lancem fora. Ele fala, jogue, tire da sua vida, tire da sua família, tire da sua casa, tira dos seus caminhos, tira dos seus olhos, tira dos seus ouvidos, tira dos seus pensamentos, todos os deuses. E quando fala todos os deuses, aqui nós entendemos que ele está falando sobre a imagem de escultura. Mas quando nós trazemos para nossas vidas, é qualquer coisa que possa comprometer o meu e o seu relacionamento com Deus, para que nos impeça de alcançar o bem maior, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, é muito sério isso aqui. Ele fala, deitai fora e serve ao Senhor. Nós estávamos outra hora da além do Jordão. Nós era um povo que ainda não tínhamos atravessado para o lado de cá, para fazer parte do povo de Deus. E nós tomamos uma decisão. Talvez na nossa conquista, no nosso êxito, na nossa caminhada com Cristo, cada um aqui enfrentou muitas batalhas. Cada um aqui é protagonista da sua própria vida. E quantos êxitos você não teve? Porque Deus era contigo. Eu não vou dizer que foi fácil. Eu não vou dizer que foi só mar de rosas. Eu não vou dizer que só foi flores, que só foi mel. Que é só vitória e só vitória, porque não é.
Mas olha, faz uma retrospectiva da sua vida. Aí ele faz um posicionamento como um líder de família. Responsabilidade para os chefes de família. Tanto homem quanto muitas mulheres também. Que muitas vezes elas são o cabeça do seu lar. Porque talvez o esposo morreu, ou foi embora por causa da fé, ou se apartou, alguma situação. Mas aqui ele traz um posicionamento, entendendo o seu lugar, dentro do seu clã, dentro da sua casa. E tem muitos homens, aqui eu já quero falar no gênero humano, dizendo a homem e a mulher, que estão perdendo o senso de direção e de posicionamento, porque não está se posicionando, tomando o seu lugar, como cabeça da família, que carrega uma responsabilidade para guiar a sua família, para ser um exemplo de fé. E ele traz: porém, se vos parece mal, aos vossos olhos servir ao Senhor. Poxa, quantas vezes o povo de Israel não estava pensando na cebola, no pepino, na carne do Egito, no pão, em tudo aquilo que tinha outrora lá atrás, e não conseguiam enxergar as maravilhas que Deus teve que realizar para poder arrancá-los com braço forte, com mão estendida da casa da servidão. E tem muito crente hoje dentro da igreja. E quando eu falo dentro da igreja, eu não estou falando Assembleia de Deus, Ministério Demarque, não. Eu estou falando dentro da igreja de Cristo, indivisível, independente de denominação. Que estão dentro da igreja, mas quando uma situação acontece, algo aperta, vem uma adversidade, vem os dias maus, quer olhar lá para o mundo, quer olhar para o Egito, quando era escravo de Faraó. Então por isso que ele está falando, se vos parece mal, servir ao Senhor, porque é difícil, porque não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, tem que ter renúncia, tem que carregar a cruz dia após dia, para poder caminhar após Ele. Se é mal servir aos olhos de vocês ao Senhor, então volta para o mundo. Ele está dizendo, então volta para trás, atravessa o Jordão de novo e volta lá, anda pelo deserto e volta lá para andar subjugado pelo inimigo. Só que aí ele chama o povo para uma responsabilidade e uma decisão. Porque o Evangelho ele é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que ele nos traz uma palavra de esperança, de vida, de vitória, falando que Deus é conosco, ele nos dá um chacoalhão e nos chama a uma responsabilidade e a uma decisão. Ele fala: então escolhei hoje, tome uma posição. Quem que vocês querem servir? Vocês querem andar com quem? Quem que vocês querem que seja o seu protetor, seu guardador, seu ajudador, seu conselheiro? Se é os deuses a quem serviram vossos pais, porque o pai de Abraão era idólatra, Tera. Ou ao Senhor. Aí ele fala assim: é uma escolha que eu não posso fazer por vocês. Tem escolha que o pastor não pode fazer por vocês. Tem escolha que o evangelista não pode fazer por vocês. Tem escolha que nem Deus pode fazer por nós. Tem coisas que cabe a cada um de nós, na singularidade e particularidade, decidirmos, escolhermos e nos posicionarmos.
Oh, glória! E quantas pessoas muitas vezes não são assim? Que querem pegar carona com outras. Não, se der certo aqui eu vou também. Se for para lá eu vou junto. Se for para a esquerda eu vou, se for para a direita. E não é. Deus, Ele nos chama a uma responsabilidade. Aí Ele fala assim, ó, eu não sei vocês, mas eu não sei se isso vai servir de incentivo, eu não sei se isso vai servir de uma maneira para poder influenciar, eu não sei se isso vai servir de alguma forma para enxergar, às vezes alguma coisa que vocês não estão enxergando, mas eu, na condição que eu me encontro, eu e a minha casa, Xalabandara, oh glória! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu posicionamento é esse. Pode ser difícil, pode exigir renúncia, eu posso ter que negar o meu eu posso ter que carregar a cruz todos os dias, mas eu vou servir ao Senhor. E outra, na minha condição de líder, de chefe de família, de cabeça do meu lar, eu vou responder pelos meus, porque aquilo que eu vou decidir, eles vão ter que caminhar comigo, e que assim seja na sua vida, e na vida da sua família, que tudo aquilo que você fizer, na direção de Deus, para caminhar num propósito, num alvo, num objetivo, em busca de um bem maior, para a glória de Deus, que venha impactar e influenciar a sua casa. Eu e a minha casa. Ali ele respondeu pelo clã dele inteiro, por toda a tribo. E assim devemos ser nós. A iniquidade pode estar se multiplicando dia após dia, pode estar sendo acrescentada, mas mesmo assim, que nós olhemos uns para os outros, com um posicionamento diante de Deus e diante da sociedade, que vai na contramão daquilo que Deus ele tem estabelecido. Fala, meu, mas e aí, você não vai? Falo, não, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas e aí? Fala, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o mundo hoje, ele está chamando o mal de bem, o bem de mal, falando que o amargo é doce, que o doce é amargo, com tantas ideologias, com tantos sofismas, essas mentiras com aparência de verdade, para fazer com que a igreja de Deus, o povo do Senhor, engula, goela abaixo, tudo aquilo que eles acreditam ser certo, só que nós sabemos que não é. E que nós venhamos estar prontos para poder confrontar o sistema quando for necessário, para que a gente não se curve diante dos dogmas, diante dos ensinamentos a qual os governos querem colocar, para colocar na mente das pessoas, falando que é normal porque não é. Já estou encerrando. Meus irmãos, é algo muito sério. E o que eu vou falar para vocês aqui não é uma revelação.
que Deus ele está me dando agora. É algo que está escrito nas Escrituras há muito tempo. Paulo fala para Timóteo que nos últimos tempos virão dias trabalhosos. Homens amantes de si mesmo, blasfemos, detratores, desobedientes a pai e mãe, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. A sã doutrina soando como comichão nos ouvidos, porque não suportarão. Porque hoje, para você ouvir uma palavra de confronto, uma palavra que coloca você em confronto consigo mesmo, para fazer você olhar para dentro de você mesmo e ver aonde você está errando, aquilo que você precisa melhorar, porque da maneira que eu estou agindo, a maneira que eu estou falando, o que eu estou fazendo, não está agradando a Deus. Não é para qualquer um, a pessoa tem que ser crente para ouvir isso, entender e falar: Deus, obrigado, porque eu precisava ouvir isso. Eu necessitava ser confrontado. Porque muitos, quando ouvem palavra de confronto, talvez no outro culto já não quer mais nem vir para a igreja, porque acha que o pastor está jogando indireta, está falando da vida dele. É complicado, meus irmãos. E uma coisa é certa: não espere melhora. Não esperem melhora. A tendência é piorar. Mas aí vai dar uma acalmadinha, vai dar uma acalmada, obrigado, meu Jesus. Mas é assim que o mundo ele está sendo preparado, o cenário para receber o anticristo. Aí vai se cumprir o que Jesus falou: quando dizer a paz, sobrevirá repentina destruição. Mas para nós que é uma igreja que aguarda a vinda de Cristo, aleluia, vai chegar no ressoar da última trombeta, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos transformados, arrebatados para encontrar o Senhor dos ares e estarmos para sempre com Ele. Então fique com essa palavra e acredite que o nosso Senhor, Ele já está às portas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.